Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, concedei-nos o dom da piedade, que nossas orações sejam pontes de amor, que unam nosso coração ao coração de Deus Pai e do Cristo Senhor, que o nosso fervor espiritual se renove sempre, para que nossa alma frutifique na fé e na esperança. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos iniciar com o nosso texto da Santa Chagas, né? Pedindo ao São João Dom Bosco que nos ajude nesse caminho das escolas, para que a gente possa ser luz dentro do ambiente escolar, para que a gente possa fazer o nosso melhor, sempre lembrando que enquanto nós, professores, nós somos servos, estamos ali para servir, servo inútil, mas somos servos, estamos ali querendo servir como a ponta do dedo de Deus aos irmãos. Sabemos que não é fácil, mas é isso que nós vamos pedir hoje, as Santas Chagas de Jesus, as Santas Chagas de Cristo, né? Hoje vamos pedir especialmente aqui nas nossas intenções, estamos aí na Quaresma, hoje é a primeira quarta-feira da primeira semana da Quaresma, né? Vamos pedir aí nesse início de aqui no Tocantins, mais ou menos, ainda não tem nem um mês de aula, 2 semanas de aulas iniciadas, porque parou aí o carnaval. Mas vamos pedir pela motivação dos alunos, pela diversidade de alunos, pela falta de recurso, pela avaliação, pelas mudanças que a educação sofre, pela capacitação profissional, pela indisciplina, ou melhor, pela disciplina dos alunos, né? Que às vezes tem um comportamento inadequado, pela carga de trabalho dos professores. Vamos pedir por todos os cérebros de todas as crianças, né? Pedir também por aquelas crianças que têm dificuldade de aprendizagem, que têm transtornos comportamentais, que têm dislexia, TDAH, TEA, que têm TOD, que são bipolares, que têm fibromialgia, que têm lúpus, que têm psoríase, tantas situações, de tantas crianças parecendo mini adultos já tão sofridos. Peçamos também nesse terço das Santas Chagas por todos os profissionais envolvidos dentro da escola, psicólogos, assistentes sociais, professores, o diretor, o bibliotecário, o secretário, o pessoal da secretaria, o pessoal da sala de apoio, né, ao estudante especial, que é o AEE, né? Que antes era sala de recurso, todos os profissionais envolvidos do que colabora com a limpeza, daquele que faz a merenda, o porteiro que recepciona as pessoas. Nos coloquemos nesse santo terço, todas essas situações, principalmente a violência, né? Um problema tão grande que é recorrente aqui no Brasil. Principalmente nas escolas de ensino médio, tantos alunos revoltados que batem em professores, que machucam colegas. Pedimos também que as escolas sejam um ambiente acolhedor, que acolham o aluno, principalmente aquele invisível que nenhuma pessoa vê. Geralmente a gente só lembra dos alunos indisciplinados, os invisíveis, a gente muitas vezes nem se importa, e às vezes ele está gritando ali, pedindo socorro e não somos capazes de ver. Peçamos ao nosso Cristo, aquele que morreu por cada um de nós, que nos trouxe a esperança da salvação, que nos abriu a porta do céu. Peçamos a eles que nos conforte, que nos oriente, nos dê sabedoria para conduzir dia a dia o nosso servir. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvar-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, sede misericordioso para conosco e para com o mundo inteiro. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobri-nos com vosso sangue precioso. Amém.
Pai eterno, misericórdia pelo sangue de Jesus Cristo, vosso único Filho, tende misericórdia, nós vos suplicamos. Amém. Comecemos. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Nós estamos aí, meus irmãos, já na quaresma, né? E a gente pode lembrar aí desse título de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Que Nossa Senhora, ela como mãe, a gente que é mãe, quem é mãe,
Geralmente a maioria das professoras tem algumas que não se casaram, não tem filhos, mas tem sobrinhos, né? A gente sente tanto quando um filho adoece, quando um filho sofre por amor, quando ele entra na adolescência cheio de dilemas, de complicações, quando ele não nos obedece, quando ele se perde. Tantas mães professoras que têm filhos nas drogas, tantas mães professoras que têm filhos perdidos mesmo nas enganações desse mundo, que se perdem às vezes pensando que estão acertando, né? É tão duro. Aí eu trouxe aqui hoje a Sagrada Família, né? Que é algo que a gente não pode esquecer. A Sagrada Família, ela está presente no Natal, e agora na Quaresma ela se faz presente novamente, porque esse menininho que São José e Nossa Senhora tá carregando aqui no colo, né? Esse menininho vai ser esse aqui, ó, da cruz. Aquele Jesus misericordioso, esse Jesus da cruz, essa criancinha. Então, quando nasce um filho da gente, a gente pensa, meu Deus, o que é essa criança, que Deus abençoe, mas eu quero que ela seja feliz, eu quero que ela tenha progresso, que ela tenha sucesso na vida dela. A gente pensa assim, né? Que eu quero que ela tenha sucesso profissional, que eu quero que ela tenha uma vida estável. E a gente vai fazendo os pedidos, os planos, e a gente esquece que quando a gente está aqui nessa terra, surgem as tempestades, né? As tempestades vêm para nos derrubar, as tempestades vêm para nos mostrar que a gente planeja, mas a gente não tem certeza de nada. Então, quando Nossa Senhora foi vendo Jesus crescendo, ela sabia que Jesus tinha alguma coisa para fazer aqui nessa terra, né? Não sabia da história toda, mas aí, quando São José morreu e Nossa Senhora ficou com Jesus, e criar Deus nunca desamparou Maria, né? A gente pode pensar assim, porque quando uma mãe, quando um pai falecia naquele tempo, na época de Jesus, as mulheres ficavam viúvas e quem é que mantinha a casa? O filho, né? Era o filho que sustentava aquele lar. Então a gente pensa aí que Jesus tinha que sair, ele saiu para pregar, ele saiu para proclamar o reino, o ano da graça. E então Nossa Senhora ficava só, mas ela nunca estava só, porque ela era cheia da graça de Deus e cheia de graça. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre esteve com ela. E o silêncio dela, a descrição dela de não se amostrar. Imagine aí quando uma mãe tem um filho poderoso, né? Um filho presidente, que ela chega lá no palácio, né? Ou melhor, no lugar onde o presidente fica, né? É no palácio do governo. Então, assim, todo mundo... é a mãe do presidente, e aí bajula, né? Aquela coisa toda. Eu imagino que é assim, eu não conheço, né? Mãe de presidente, nunca conheci, nunca tive acesso a esse tipo de coisa. Mas eu imagino que é assim. Então, todo mundo oferece alguma coisa. A senhora quer água? Senta aqui nessa cadeira, né? A mãe de Jesus, não. Tão simples, tão humilde. Jesus, Deus que se fez homem, aqui na terra, pisou aqui na terra. E ela no silêncio dela. Ela chegava nos lugares, ela não era ostentada, né? Ela ficava ali no silêncio, quieta, ouvindo muitas vezes o filho e pensando: o que será desse menino, meu Deus? O que será dele, meu pai? A mãe de Deus, que também era filha de Deus. E serva. É linda essa história, é muito linda. E aí Nossa Senhora tem uma cena lá do The Chosen, né? Que Jesus está na casa de Lázaro lá, depois que Lázaro ressuscitou, e Jesus começa a dizer algumas coisas e ele fala que ele será morto, né? Aí na cena tem a expressão da personagem, né, de Maria, que ela olha, ela já fica, parece assim que ela ficou aflita, ela ficou assustada. Meu Deus, é isso que o meu pai quer, né? Então ela sofreu, mas ela sofreu sabendo que ia ter vitória. Mas a vitória, gente, não tira de nós o sofrimento. Não tira de nós as nossas noites, às vezes, sem dormir. Não tira de nós, muitas vezes, o choro. Quantas vezes tantas pessoas choram escondidas no banheiro, ou então à noite no seu travesseiro, ou sozinhas para que ninguém veja, nenhuma pessoa veja, né? Então nós temos as tempestades.
E dentro de uma escola, a mesma coisa. Então, Nossa Senhora passou por tudo isso, a confiando. A coisa que eu, assim, um sonho do meu coração era que os professores se colocassem nesse âmbito da história da salvação. Mesmo sofrendo ali, mesmo sem entender tantos problemas sociais, mas que eles se colocassem como servo dentro de uma escola. Que eles sempre se colocassem a servir, a amar, a ver Jesus. A compaixão é isso, é ver Jesus naquele que você não vê. Você só vê o menino, Deus me perdoe, né? É ruim, menino mau, aquele menino é mau. Aí você vê, tomara que isso aí vai morrer loguinho, isso aí vai ser preso, isso aí a polícia vai matar, a gente pensa assim. E a gente esquece que ali está Jesus. Ali é uma criação de Deus. Ali é amado por Deus igual Ele me ama, que me acho bom, me acho correto, coerente, ético, cumpro meus deveres, pago meus impostos. Mas e a compaixão? Fica onde? Né? Então, esses dias eu perguntei para minha filha, né, sobre qual o seu destino. Né? Qual o seu destino? Qual é o destino da humanidade, gente? Se nós entendêssemos isso, a gente ia diminuir muito a carga de estresse. Qual é o seu destino? Ah, meu destino é ser médico? Não. Ah, qual é o seu destino? Ah, não. Ela foi respondendo, né? Qual é o seu destino? Ah, é me formar? Não. Ela, não. Então qual é o meu destino? Ir para o céu. O nosso destino é ir para o céu. E aí tem as provas. E aí tem o choro, como diz lá na Salve Rainha, o nosso vale de lágrimas. A gente tem que passar por isso. A gente tem que vencer isso. As lágrimas, o choro, as insônias, às vezes nos mortificar lá dentro, matar aquela pessoa ruim que eu sou, egoísta, orgulhosa, insensata, insensível, que trata os outros mal, que é indiferente ao sofrimento dos outros. E eu lembro de uma colega minha, ela falava pra mim assim, fulano que lute. Eu achava até engraçado, né? Ela não falava em nenhum sentido ruim, né? Mas se a gente for parar para pensar, a gente vive, aí eu tenho meu carro, aí eu tenho minha casa, aí eu tenho minha vida bancária, eu pago minhas contas, aí eu vejo às vezes um professor endividado, um professor todo lascado, aí eu falo, não, ele que lute. Quem mandou? Quem mandou se meter em fazer tanto empréstimo? A gente não se coloca no lugar do outro, né? A gente esquece. Ontem eu vi o padre, anteontem eu acho, o padre Mário Sartori falando que nós seremos julgados pelos mais pobres. É pelo mais pobre que eu não abri a mão. É pelo mais pobre que eu não amei. É pelo mais pobre que eu fui indiferente. Que eu não ouvi. E hoje a gente com medo, a gente usa muito isso, né? Não, Senhor, eu não ajudei porque eu tinha medo. Mas eu acredito assim, que se a gente pede a Deus, Senhor, que o Espírito Santo me proteja, que nada aconteça comigo, Ele vai te proteger. E se não for para ir, Ele não vai deixar você ir. Porque Deus não pisca. Quando a gente pisca, a gente deixa de ver alguma coisa por milésimos de segundo. Deus não pisca. Ah, o carro está em alta velocidade, ele piscou. Ou porque Deus piscou, o outro morreu. Não, não é assim. Deus não pisca. Deus está ali, ó, o olho atento a todos nós. Basta que nós confiemos e tudo tem uma razão. A morte de uma pessoa tem um porquê. A gente tem que confiar, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente sofra, mesmo que o nosso coração esteja rasgando, sendo dilacerado. Existe uma razão para aquilo que está acontecendo. Então hoje eu trouxe a leitura aqui do Evangelho de São Mateus, né? Nós não saímos ainda do Mateus, né? Porque um vídeo só na semana é muito pouco, mas eu não consigo fazer 2. Eu queria fazer mais, mas às vezes também eu fico pensando para quê, né? Mas Deus sabe tudo. Então vamos ler Mateus 8, de 23 a 27, que diz assim: Subiu ele a uma barca com seus discípulos. De repente desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos.
Jesus perguntou: por que este medo, gente, de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados diziam: quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Então, olha, Jesus, nós estamos aqui no versículo 8, né, de São Mateus. Quantas coisas Jesus já realizou. Quantas coisas Jesus já falou. Ele já tinha ensinado a rezar o Pai Nosso. Ele já tinha falado as bem-aventuranças. Ele já tinha dito que vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Ele já tinha dito para confiar em Deus. Ele já tinha dito para não julgar, para não ser julgado. Ele já tinha dito... o ministério dele começou a ser implantado, né? E aí os discípulos dele, que já tinham sido escolhidos, vão e diz: quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Como nós somos de cabeça dura, gente. E os discípulos aqui somos nós, né? Ai, a gente fica querendo pedir uma coisa para Deus, mas a gente duvida. E quando o milagre acontece, a gente usa ainda desculpas. Ah, não, ela foi curada porque tinha um médico tão sábio que ele descobriu um remédio que curou ele. A gente não quer usar que foi Deus. A gente duvida tanto que Deus possa nos curar que a gente prefere acreditar que é um remédio que nos cura, que é um medicamento. Porque a gente, no fundo, tem um coração duro. Igual nessa fala aqui dos discípulos, né? Quem é este homem que até o vento e o mar obedece? Então, Jesus é capaz de acalmar as nossas tempestades, meus irmãos. Mesmo que a gente pereça, Jesus é capaz de acalmar as nossas tempestades. Mas a gente precisa, para isso, desenvolver atos de fé. A minha filha perguntou: mãe, qual é a diferença de adorar Jesus no sacrário e adorar Jesus na Eucaristia exposto, né, dentro do ostensório? Aí eu falei para ela: olha, filha, diante do... Eu não, né? O Espírito Santo me inspirou, né, meus irmãos? Porque eu mesma não sabia responder isso, não. Tenho certeza. Aí na hora o Espírito Santo disse: no sacrário é um ato de fé que a gente faz diante do tabernáculo ali fechado. A gente se ajoelha, Jesus está ali. Mas eu não posso vê-lo, mas eu sei que ele está ali dentro daquela casinha, daquele lugar que pode ser dos mais lindos aos mais simples. Jesus, ali está o Rei da vida. Ali está nosso Deus, o Deus homem, o Deus que se fez homem, habitou entre nós. Ali ele está em corpo, sangue, alma e divindade. Ele está ali no sacrário. Então é um ato de fé. Quando eu entro numa igreja, que eu ajoelho diante do sacrário, eu estou testemunhando da minha fé. Eu acredito que Jesus está ali dentro daquele sacrário. Quando Jesus está exposto, não. Eu já estou adorando ele ali. Ele está ali, na presença simples de um pedaço de pão feito tão fininho. Ele está ali. Eu me adoro ele em espírito e em verdade, né? Nós devemos adorar Jesus em espírito e em verdade. Ele está ali. Então ali, não que no sacrário não aconteça, mas Jesus exposto, eu estou adorando, eu estou me santificando, eu estou melhorando, ele está me curando, eu nem estou vendo. É o nosso maior ato de amor. É quando a gente se ajoelha diante do Santíssimo, quando a gente adora. E quando a gente comunga, meus irmãos, eu não tenho nem palavras para dizer. Comunga, e nós não somos dignos, mas quando a gente comunga, pelo menos sem pecado mortal, porque as pessoas não podem imaginar que Jesus é um biscoito. Eu não posso me aproximar da comunhão achando que, estou fazendo isso aqui porque todo mundo faz. Não, eu estou comungando o corpo e o sangue de Cristo. Jesus está dentro de mim naquela hora e eu posso pedir para ele transformar tudo, das células a meu respirar, tudo. Eu estou com o poder, com o autor da vida dentro de mim. Se eu soubesse adorar Jesus dentro de mim, eu já tinha me curado de tanta coisa ruim. E eu não falo só de curas físicas, de curas psicológicas, da minha depressão, da minha ansiedade, da minha síndrome do pânico, dos meus transtornos mentais. Eu já tinha me curado porque eu sei que ele pode tudo. Eu sei que Jesus pode tudo. Eu quero mostrar para vocês aqui, eu ganhei essa pulseira, tá vendo?
Ela, uma época, estava sendo muito comentada na internet. É a pulseira que conta a história de Jesus, né? Da humanidade, de toda a parte, desde quando Jesus, o anjo Gabriel anunciou a Nossa Senhora, né? Aí, o que que essa pulseirinha conta? Ela diz assim, tem um papelzinho que explica. Diz assim: era uma vez uma terra distante, onde muitos aguardavam a chegada de um novo rei. Um anjo, aí a pulseira traz uma asa, né? Um anjo, chamado Gabriel, anunciou seu nascimento. A estrela do Oriente guiou os 3 reis magos. Aí tem a estrela, tá vendo? Uma estrelinha. Aí depois tem as coroas dos 3 reis magos. Até o menino rei. Aí tem a coroa do menino rei, né? Que é o Jesusinho, chamado Jesus. Este rei foi filho de Maria. Aí tem a imagem de Nossa Senhora das Graças. E escolhido por Deus e de José, o carpinteiro. Aí tem São José, né? A Sagrada Família, né? Que ele tá aqui com Jesusinho no colo, e Nossa Senhora. A Sagrada Família. O homem justo e fiel. Jesus cresceu em idade, sabedoria e graça, e ele foi o maior líder da humanidade. Foi pescador, aí tem aqui um peixinho, uma coisa mais fofinha, um peixinho. Foi pescador de homens e almas, e teve 12 discípulos. Aí aqui, ó, tem 12, eu não sei, parece uma correntinha, mas tem 12 correntes, simbolizando os 12 apóstolos. Os 12 discípulos, né? Para os quais ele pregava a verdade, né? Que é essa pedrinha branca. Tá vendo? A verdade, ela é transparente. Quem conhece a verdade não se perde, né? Aí veio o ódio, que são essas 3 pedras negras: o ódio, a inveja e a morte. Ela destruiu Jesus e o pregou numa cruz. Aí tem aqui, ó. Aí tem essa bolinha vermelha, que é o sangue de Cristo, que foi derramado e salvou toda a humanidade. Aí tem outra bolinha branca, transparente, que quer dizer que o sangue de Cristo nos purifica, né? E nos santifica. E aí agora Jesus está no céu, que é essa bolinha azul. Jesus está no céu, junto da Santíssima Trindade, que tem aqui tipo um berloquezinho, né? Que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, e que fez tudo isso. E o símbolo do coração, que todo mundo conhece, é o quê? Amor, né? Fez tudo isso por amor a quem? A nós. Então é uma corrente, é uma pulseira linda que conta a história da humanidade. E aí eu acrescentei aqui o São José, né? De novo, uma medalhinha que eu ganhei, que eu comprei, e deixei ele aqui com o menino Jesus. A gente não esquecer, né? A gente não pode esquecer de São José. Dia 19 de março é o dia de São José, né? Aqui em Palmas, ele é o padroeiro de Palmas, né? São José é o padroeiro de Palmas. Então, nesse dia aqui é feriado. Então, a gente pode ir na Santa Missa, é uma missa linda. Entra com a imagem de São José, quando não é o exército carregando, é a polícia militar, e toca aquela, né? Fazem umas músicas. É muito bonito mesmo. A gente tem essa devoção. Aí eu tô fazendo a consagração de São José, né? Com o Padre Mário Sartori. Eu não tô fazendo com o Instituto Rest dessa vez, eu tô fazendo com o Padre Mário Sartori. E ele tem uma igreja lá no Alto Piquiri, que eu nem sei pra onde fica, né? Ele fala o nome do estado direto, eu esqueço, não sei se é Paraná, acredito eu que é Paraná. E aí ele fala que tem a maior imagem do São José do Brasil, né? Porque a maior imagem do mundo fica fora daqui, do Brasil. Mas a maior imagem de São José é do Brasil. E é muito visitado. Eu morro de vontade de ir lá um dia conhecer, né? Tem o tour das capelas dele que ele celebra. As homilias dele são maravilhosas, riquíssimas. É uma verdadeira libertação para aquela alma que precisa. Porque você ouve a palavra de Deus e você ouve o que você precisa. O Espírito Santo vai te tocando naquilo que mais você precisa escutar, né? Diz a palavra, a Bíblia, que a palavra de Jesus, de Deus, vem e ela não volta sem que ela tenha feito aquilo que Deus quer que ela faça. E a gente tem que acreditar nisso, né? Então, assim, é muito lindo. Então, eu
peço, né, meus irmãos, que a gente se coloque à disposição. Eu gostaria muito de levantar um movimento dos professores mesmo no Brasil. A gente tem que começar por um lugar, né? Eu tô tentando começar aqui por Palmas, eu confesso para vocês que não é fácil, porque as pessoas parecem que não querem saber. Parece que aquilo que quando eu entro num concurso, o meu maior desejo, posso estar enganada, mas quando eu entro num concurso, o meu maior desejo, parece que todo mundo pensa assim, é aposentar. Eu trabalhei, agora eu quero aposentar. Eu quero aposentar, eu quero viver só sem trabalhar, receber sem trabalhar, curtindo a vida, passeando, isso e aquilo. E a gente esquece que tem que servir. É isso que eu vejo. E você sabe se você vai aposentar? Aqui teve um caso de uma moça, de uma professora, ela aposentou, ela trabalhou na época da pandemia, ela era muito requisitada, todo mundo falava dela. Eu estive com ela várias vezes para ela me explicar, né, sobre como proceder nessa época aí que era tudo online, né? E aí ela não queria aposentar, aposentou, parece que em dezembro, saiu o nome dela no Diário Oficial. Quando foi em fevereiro, ela morreu. Parece que teve uma crise, não sei se foi diabetes ou descobriu um câncer, já tava com câncer, não sei, eu não lembro mais o motivo que morreu, mas morreu. Então a pessoa aposentou em dezembro e morreu em fevereiro. Então é isso mesmo que a gente tem que pensar. Eu quero ser concursado porque eu quero aposentar, porque eu quero trabalhar sem receber. Perdão, eu quero receber sem trabalhar. Cuidado, hein? Se o senhor estiver pensando nisso, ou a senhora, ou a senhorita, ou o senhorito, não é muito futuro isso aí não, porque você não sabe o dia de amanhã, né? Então eu gostaria muito de levantar um movimento no Brasil, adorar para mudar. Meus irmãos, se a gente não se colocar diante de Jesus, clamando por nossos alunos, por nossos colegas professores, a escola ficará insustentável. Ela já é considerada assim, né? Insustentável, insuportável. Insustentável e insuportável, assim que muitos professores vêm à escola, insuportável. Tem muitos que adoecem por causa daquele ambiente pesado. Imagine, quando você que trabalha dentro da escola, imagine a escola como uma panela de pressão. Você vai fazer um feijão, é preciso colocar o quilo de sal todinho dentro da panela de pressão? Não. Só uma colher que você coloca, e nem é cheia lá, a ponta de uma colher. E dependendo dos ingredientes, você nem coloca sal, aqueles ingredientes já salvam o feijão o suficiente para comer. Só a ponta da colher de sal é suficiente para salgar aquele alimento e deixar ele saboroso. Então, dentro da sua escola, você tem que ser esse pouquinho de sal, essa pitada de sal. Só a pitada de sal é suficiente para deixar aquele alimento saboroso. Então, lute. Então, faça esse papel. Mas para isso eu preciso me abastecer. Como? Adorando. Eu preciso ficar de joelho diante de Jesus. Eu preciso. Por mim, pelos meus irmãos, sobrinhos, pela família, pelos colegas, pelos alunos que eu já convivi, por todos. Eu já falei aqui, eu não posso querer o céu só para mim. E para mim fazer isso eu tenho que estar disposta. E muitas vezes eu vou acabada, sem vontade, cansada, falo, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que é isso mesmo? Não quero um sinal, mas me mantenha aqui sustentada, se for verdade. Se eu tô na dúvida, me ajude com as minhas fraquezas, né? Então, que lindo um movimento, adorar para mudar. Que a gente adore Jesus para a gente mudar. Aí eu trouxe hoje aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2096, né? No parágrafo 2096, diz assim: a adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como Criador e o Salvador, o Senhor e o dono de tudo o que existe, o amor infinito e misericordioso. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto, diz Jesus citando Deuteronômio, né? Ele fala lá nas tentações que nós ouvimos na Santa Missa de domingo, né? Jesus venceu as tentações do mundo. Aí no parágrafo 2097 diz assim:
Adorar a Deus é no respeito e na submissão absoluta. Reconhecer o nada da criatura que somos nós, a qual não existe a não ser por Deus. Se eu existo é porque Deus quer. Se aquele aluno indisciplinado existe é porque Deus quer. Às vezes para te santificar. E você está jogando a sua santificação no lixo. No final desse parágrafo diz assim: a adoração do Deus único liberta o homem do fechamento em si mesmo, da escravidão, do pecado e da idolatria do mundo. E a idolatria do mundo, uma delas é essa. Eu quero passar um concurso que é para me aposentar e receber sem trabalhar. É o sonho. Eu nunca mais vou ter que trabalhar na vida, eu vou ficar ganhando meu salário de boa. É bom? Não é ruim não. Eu aposentei, né? Eu falei pra você, já aposentei. Não queria, mas aposentei. E eu estou ainda naquele processo muito angustiante dentro de mim. Eu sinto saudade da escola, eu sinto saudade dos colegas, eu sinto saudade dos alunos. E eu me aposentei em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, tem 6 meses. Então, 6 meses, eu ainda sofro. Ninguém entende, ninguém me pergunta, eu fui esquecida, vamos dizer assim. Lá na folha do servidor, na página do servidor, que a gente tem acesso ao nosso contra-cheque, né? Que eu entro para olhar, né? Lá tá assim, inativa. Eu sou uma pessoa inativa, ou seja, eu deixei de existir. É como se fosse uma contagem regressiva para me morrer. É assim que eu vejo. E aí, eu falei isso para mim várias vezes e falei para outras pessoas. Não, agora eu quero me gastar pelo reino. Mas aí eu tenho preguiça. Às vezes invento desculpas cabeludas para não me servir. Ninguém quer. Por que eu vou ficar falando, né? Aí às vezes eu lembro do santo, não sei se foi São João, Santo Antônio, não importa qual foi o santo, mas um deles foi pregar para os peixes. Ninguém queria ouvir ele foi pregar para os peixes. E os peixes saíram, né, da água e ficaram escutando ele pregando. É assim que está o homem. Eu tento, meus irmãos, conseguir movimentar isso, mas é muito difícil. Ninguém quer ouvir, ninguém quer me ouvir, não. Era assim quando eu trabalhava, é assim até hoje. As pessoas não querem mudar. Tem tantas ferramentas interessantes para você aplicar dentro de uma sala de aula para ajudar um aluno. As pessoas não querem. Não querem. Os professores não querem. Eles querem saber só de ficar brigando porque o salário está baixo. Porque o menino é disciplinado, o diretor deu um problema, deu um jeito nele, transfere ele daqui, joga ele para fora. É muito triste. E eu fico mais triste ainda quando eu vejo um ministro da Eucaristia, que tem uma função belíssima na igreja, em que ele prefere sair de uma escola porque determinado aluno fez isso ou aquilo. Eu prefiro me transferir do que suportar aquele menino. Eu não sei se Jesus fica feliz com isso, não. Sinceramente. Não sei. Não sou Deus, mas para mim que tem alguma coisa errada aí, né? E eu não sou boa, não. Quem é que é bom nessa terra? Ninguém é bom. Se a gente faz alguma bondade, hoje eu ouvi o Frei Gilson falando, né? Se a gente faz alguma bondade, é pela graça de Deus, é a bondade dele dentro de mim. Ele jogou lá uma pitada. Se ele jogar 1 quilo de sal, eu acho que não ia ficar destemperado, né? Mas ele joga a pitada certa, pra gente acertar com o próximo. E a gente ainda erra. Eu erro. Nós erramos, né? Então, meus irmãos, peçamos a Nossa Senhora. Eu tô renovando, né, a consagração a Nossa Senhora e a São José. Eu já tinha feito o ano passado, tô renovando a consagração aos dois. E a gente vai ouvindo falar de Nossa Senhora, a gente vai ouvindo falar de São José e nós vamos vendo. E São José ainda é mais incrível ainda, porque não tem relatos sobre ele. Não tem relatos sobre São José na Bíblia. A não ser quando ele perdeu Jesus no templo, quando ele aceitou, o anjo falou com ele, que ele era carpinteiro, e que ele foi com Nossa Senhora no templo. E que ele estava lá no nascimento, obviamente, né? Esses pequenos relatos. E aí, a palavra de Deus, quando disse ele era um homem justo e fiel. Um homem justo e fiel.
Então, que nós peçamos a São José para sermos justos e fiéis. E Nossa Senhora humilde. A humildade de Nossa Senhora é invejável no sentido bom, invejável. Gente, uma pessoa humilde. E não é humilde de humilhar, né? De humilhado, não. É humilde de silêncio ali, de saber sorrir, de saber entender, de saber se colocar a serviço. Eu fico pensando quando o anjo falou para Nossa Senhora, sua prima, a idosa, está esperando um filho, né? Já tem 6 meses que ela está grávida. Nossa Senhora tinha acabado de ficar grávida e ela foi ficar com Isabel. E nós sabemos que quando a gente descobre uma gravidez, logo a gente fica com enjoo, né? Muitas mulheres não têm, mas eu tive um período assim bem horrível de enjoos. Eu não conseguia ajudar ninguém. Eu mal conseguia me ajudar. Agora Nossa Senhora foi correndo, na Bíblia diz que ela foi imediatamente, né, para casa de Isabel, para se colocar a serviço de Isabel, que era uma idosa. Um idoso grávido, gente. Pensa aí, você é idosa. Eu, na idade que eu tô agora, né, com mais de 50, eu fico pensando, a minha filha, a caçula, a Esté, fala, mãe, eu queria ter um filho. Deus não faz milagre, pede a ele para fazer esse milagre. Eu falo, não, mamãe, não quero esse milagre, não. Eu não quero esse milagre. Esse aí eu não quero, não. Deus já me deu você e sua irmã. Para mim já tá bom, né? Eu não teria como, acredito eu, que cumprir. Crescei-vos e multiplicai-vos, né? Eu vejo umas mulheres aí com 8 filhos. Eu acho tão bonito, mas eu mesma, Deus sabe. Eu não sei se isso é pecado falar assim. Mas eu falo, Senhor, uma era suficiente, era o que eu queria, 2 tá ótima. Eu não ia conseguir ter tantos filhos. Tenho certeza, eu ia ficar uma mãe meia doida. Já não bato bem na cabeça, né? Criar filhos é difícil, é muito difícil. Mas a gente tem que pedir a graça de Deus para nos ajudar. Por isso que a gente tem que se colocar de joelho diante de Jesus, adorá-lo o tempo todo. Porque senão a gente deixa o mundo corromper nossos filhos. Eles vão se perder, né, na idolatria do mundo, nas noites escuras do mundo, nas propostas que o mundo tem, incentivadas pelo demônio, pelo mal, né, do poder, do ter, do ser. As pessoas querem ser famosas, as pessoas querem ter dinheiro, as pessoas querem mandar. E aí mandar no sentido mais depreciativo da palavra, humilhando a pessoa. Faça isso, sou eu que mando. Não, você não pode falar nada, até na hora de corrigir você humilha. Um professor nunca pode humilhar um aluno, gente. Na correção, ele tem que corrigir com amor. Corrigir com amor, com é o tom da voz que determina se você está corrigindo com amor ou com raiva. Tenho certeza, aquele diálogo de Jesus com aquela mulher que falou, que ele disse assim, não é bom que tire o pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos, né? Aí ela disse, pois é, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. O tom da voz de Jesus não foi humilhando ela. O tom da voz de Jesus foi suave. Eu sei porque a minha filha, Esther, que ela tem o autismo, ela me conhece pelo tom da minha voz. Por que você tá zangada, mamãe? Ela sabe quando eu tô triste pelo tom da minha voz. Mamãe, você tá triste? Não fica triste, não. Aí ela me abraça, né? Me beija, né? Foi eu que fiz você ficar triste? Me perdoa, eu vou melhorar. Então ela entende isso. Agora você pensa um professor áspero, grosso, mal educado, que o aluno fala uma coisa, você a patada. E eu sei, porque eu já fiz isso na sala. De tratar mal. Às vezes eu ia dar um recado, eu vinha um engraçadinho, às vezes eu cortava ele ali, ó, na cepa, porque era importante. Mas eu não tive, gente, na minha história de escola, nenhum aluno que tivesse raiva de mim. Sem brincadeira nenhuma. Os alunos que brincavam com a minha cara, que me maltratavam, ou que eu pedia ajuda às vezes da direção, eu tirei ele da sala, né? Eu não destratava. Não destratava eles. Eu tentava ver se eles entendiam o papel deles ali. Não é fácil, muitos não queriam saber, né?
Mas é assim, então peçamos a Nossa Senhora, São José que nos ajude, que nos oriente, que nos dê sabedoria e vamos adorar. Movimento, adorar para mudar. A mudança só vem a partir do momento que eu me coloco em adoração. Mas eu tenho que estar bem. Eu tenho que procurar que Jesus me mude primeiro, para que eu possa mudar os outros a partir da minha vivência e não a partir da minha fala, né? Então fiquem com Deus, fiquem firmes. Que São Miguel, São Rafael, São Gabriel os proteja de todos os males deste mundo. Que vocês tenham sabedoria para tratar os alunos de vocês. Que vocês tenham sempre a palavra certa. Chame o Espírito Santo para dar aula com vocês. Chame o Espírito Santo, chame Jesus, chame Nossa Senhora, chame. Nós temos quem nos ajuda, a gente esquece. Chame eles e eles vão se fazer presentes ali naquele ambiente. Tenho certeza disso. E vai te ajudar nos momentos mais difíceis. Quando você não estiver achando que está caindo, ele está te sustentando ali, te segurando nos braços. Que vivamos uma quaresma, que mudemos as nossas ações. O Papa pediu para a gente evitar as palavras que humilham, que maldizem, né? Então deixemos de falar essas palavras para sempre. Que da minha boca saia palavras de amor, de justiça e de perdão. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem firmes, fiquem fortes, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.